Boa noite a todos. Boa noite, você, mocinha. Boa noite, você aqui, mocinha, aqui também na frente. Boa noite à família. Boa noite à outra família. Boa noite ao sonoplasta, ao recepcionista, ao nosso pregador. Boa noite a você, mocinha. E boa noite a você que está em casa. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de culto aqui de domingo. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé. Vamos elevar uma prece ao nosso Deus. E logo em seguida iniciaremos nosso momento de louvor. Feche seus olhos. Senhor querido e bom Deus, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui hoje na Tua casa, o Senhor nos permite isso. E estamos reunidos como família, como comunidade, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Que nós, após sairmos daqui hoje, possamos desaguar as bênçãos que recebemos aqui hoje na vida de outras pessoas. Teu Santo Espírito permaneça conosco, é o que eu te peço e agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Permaneça de pé e louve conosco o hino Tudo por Ele. Vida
para continuar o nosso momento de louvor, eu convido você a refletir um pouco mais sobre como será o momento da volta de Jesus. Eu e Camila, a gente vinha conversando sobre isso e sobre como a gente anseia tanto por isso, né? Às vezes a gente acha que a vida é só isso aqui, é só uma promoção no trabalho, é só conseguir pagar as contas no fim do mês, são só as lutas e as batalhas, são as dificuldades dentro de casa, são algumas conquistas que a gente alcança na vida, mas a vida é muito mais do que isso. A vida, na verdade, a gente ainda vai experimentar. A perfeição a gente ainda não conhece, a gente ainda vai conhecer. E isso só vai ser possível depois da volta de Jesus. Então, que você possa ansiar também por esse momento em que todos nós veremos a Jesus novamente. Não vejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, das nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Você pode se assentar?
Boa noite, sejam todos bem-vindos à casa do vosso Pai. Boa noite você que nos assiste aí pelo nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo, eu sou o Wellington Ribeiro e nós vamos agora iniciar o nosso momento de reflexão da palavra. Mas não apenas a reflexão da palavra. Eu quero convidar você para que nesses próximos 4 domingos do mês de novembro, né? E a gente já está acabando outubro, né, irmã? Então nós vamos fazer assim, nós vamos pegar esses domingos agora e aí entra em novembro, tá certo? Então nos nossos próximos 4 domingos, eu estarei junto com você fazendo uma série especial sobre um estilo de vida de Cristo. E eu tenho absoluta certeza que ao você e eu olharmos o estilo de vida de Cristo, nós vamos aprender muito com ele. Então você é o nosso convidado especial, tá certo? Mas não apenas vocês que estão aqui, vocês podem convidar outras pessoas. E você que está aí em casa também pode compartilhar esse link com várias pessoas, tá certo? Todo mundo que você conhecer, coloca no seu status, porque eu tenho certeza, espalha nos seus grupos aí do WhatsApp, porque eu tenho certeza que a mensagem de hoje, e não somente a de hoje, mas a desses nossos próximos domingos, serão abençoadas e farão muita diferença na nossa jornada espiritual. Quero convidar você então, antes de lermos aqui o texto bíblico que eu escolhi. Na verdade, hoje nós vamos ler alguns textos bíblicos, né? Eu escolhi para vocês hoje. Então, antes de lermos os textos, eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela alegria de estar em sua casa. E agora que o Senhor nos trouxe aqui, agora que estamos conectados com os irmãos em casa através do nosso canal, da internet, queremos pedir que o Senhor derrame sobre todos nós bênçãos especiais. Querido Deus, Espírito Santo, nós te convidamos para tomar conta de todas as coisas a partir de agora. O Senhor já tem se manifestado entre nós, mas nós queremos agora que, ao abrirmos a palavra, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor nos traga entendimento, o Senhor nos dê poder para compreender, para decidir viver de acordo com o que vamos aprender hoje. Hoje nós vamos aprender, e ao longo desses próximos domingos, nós vamos estudar e aprender sobre a vida do Senhor Jesus. Por isso, Senhor Jesus, receba a nossa adoração no santuário celestial. Nós queremos te exaltar, queremos que o Senhor seja a nossa referência ao longo desses dias que estaremos juntos. Impressiona a nossa mente. Que cada texto fale fortemente ao nosso coração. Porque ao final de cada encontro, de cada mensagem, nós queremos ter a certeza de que temos condições de adquirir a semelhança de Jesus dentro do que vamos estudar. E é no teu nome, Senhor Jesus, confiados na tua promessa e na tua graça, que oramos agradecidos. Amém. Muito bem, muito bem. Eu quero, junto com vocês agora, abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, é o início do que todos os teólogos e estudiosos falam ser o maior sermão de Cristo, o Sermão da Montanha. E esse sermão, ou esses ensinamentos de Cristo, quando ele está sentado na encosta da montanha, aonde ele lança o olhar para toda a plateia e assim ele passa a compartilhar princípios e valores especiais do reino. Esses ensinamentos, eles conseguem atravessar a linha do tempo
e chegar até você hoje, até a nossa vida hoje, como ensinamentos que nós precisamos, não apenas ter eles decorados. Porque esse texto, muitos cristãos têm ele decorado. Inclusive, ele faz parte do cartão dos desbravadores, para que seja decorado. Nas escolinhas, nas classes das crianças, nós também pedimos que seja estudado e decorado. Então, nós sabemos esses textos. Mas a questão aqui que eu quero conversar com você ao longo desses domingos e começando hoje, não é se você sabe recitar o texto. Mas o que eu quero que você entenda hoje é o seguinte: quanto esse texto já é verdade na sua vida. Quanto esse texto já tem transformado o seu estilo de vida. Quanto desse texto já pode ser testemunhado através da sua vida. As pessoas, quando olham para você, as pessoas, quando lembram do seu nome, elas conseguem se lembrar dessas características que nós vamos estudar ao longo desses dias. Porque essa é a questão. Nós precisamos sair do ambiente de apenas ter decorado em nossa mente os ensinamentos de Cristo. É muito simples decorar e recitar. A questão é, esses ensinos já me transformaram? Ou estão transformando a minha vida? Porque se ainda não migramos, se ainda não mudamos para esse ambiente aonde precisamos viver os ensinamentos, então você e eu temos a oportunidade de, ao longo desses dias, colocarmos isso em prática. Combinado? Vamos ler então? Abra sua Bíblia aí, Mateus 5, e nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode parar? Nós vamos hoje estudar apenas essa primeira característica. Aqui nós conhecemos como as bem-aventuranças. Nessa parte de Mateus, nós encontramos 9 bem-aventuranças. Mas, ao longo tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nós encontramos várias outras bem-aventuranças. Não foi apenas Jesus que pronunciou as bem-aventuranças. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, eles também, nas suas cartas, expressam bem-aventuranças. Inclusive, na próxima semana eu vou trazer para vocês todas essas bem-aventuranças para que vocês tenham guardado na sua Bíblia, porque elas são muito interessantes. Elas até parece que de alguma forma contribuem e complementam, continuando assim, essas 9 bem-aventuranças que Jesus Cristo nos ensina. João, eu tô achando que tá muito longe isso aqui. Chega ele mais para perto, porque eu quase não tô nem me vendo ali. Eu acho que os irmãos lá em casa não estão nem me vendo também. Chega isso aqui para perto, dá um zoom. Eu quero o pessoal de casa bem pertinho. Pode chegar perto. Chega mais, vou fazer 4. Aí agora você tá me vendo aí em casa maior, né? Tava longe, não tava, gente? Agora tô mais perto de você. Gostei. Obrigado, João. Obrigado, viu? Gostei. Agora a gente tá mais pertinho, né? Então, essa bem-aventurança que nós vamos estudar hoje fala sobre a humildade. Porque Jesus diz que bem-aventurado, inclusive a palavra bem-aventurado, ela quer dizer feliz. Então Jesus está dizendo que existe uma felicidade se você e eu procurarmos viver os ensinamentos dele. Existe uma felicidade que está além daquela que o mundo pode oferecer. Agora,
Quando eu olho para esses ensinamentos de Cristo, especificamente as bem-aventuranças, eu consigo enxergar, e você também pode enxergar, que Jesus, ele não está apenas ensinando uma teoria. Esse é o primeiro sermão público que Jesus Cristo prega, iniciando o seu ministério. Multidões já o seguiam, mas esse é o primeiro que é registrado. E olha que coisa interessante. No primeiro sermão que Cristo prega, que está registrado, ele já delineou, antecipou como seria o seu ministério. As bem-aventuranças não são teoria. Cristo já estava dizendo exatamente como ele viveria. Cristo já está descrevendo como seria o seu glorioso e maravilhoso e singular ministério. Cristo estava dizendo para todos aqueles que estavam ouvindo e para nós hoje que o estilo de vida dele está escrito exatamente nas 9 bem-aventuranças que ele ensina. Ele antecipa como seria o seu estilo de vida. E olha como isso é contraditório para a época, porque imagina comigo aquela multidão. O texto diz que uma multidão estava ali e ele se assenta para ensinar, não é? Nessa multidão, ela era composta não apenas dos seus discípulos, como está escrito aqui. Tinham os líderes religiosos que estavam ali para observar, para filmar Jesus, né? Tinham ali os espiões do Sinédrio. Eles estavam ali para ouvir, anotar tudo que Cristo falasse. Tínhamos ali também os curiosos. Tínhamos pessoas ricas, tínhamos pessoas de classe média. Nós tínhamos ali a grande maioria, a população pobre. Pessoas que eram excluídas na sociedade. Pessoas que eram vistas de forma marginalizada. Pessoas que viviam à margem da sociedade. E não apenas da sociedade econômica e política, mas também espiritual, a sociedade religiosa. Porque nesta época, os líderes religiosos, ao longo das décadas, dos séculos de ensinamento, eles passaram a ideia de que a religião, ela era elitista. Não era para todo mundo. Não era para todos. As pessoas que eram pobres, humildes, elas não eram aceitas no templo como alguém rico. Eles não eram. Eles não eram vistos com bons olhos. E não apenas não eram vistos com bons olhos, como também o próprio ensinamento dos sacerdotes daquela época dava a entender que eles eram o povo pobre, os humildes, eles eram tão pecadores, tão miseráveis, que eles não mereciam o favor de Deus. Que Deus não olharia para eles. Que eles não receberiam dádivas de Deus. E, na verdade, a vida deles era uma vida miserável, exatamente como resultado de um castigo que Deus estava dando para eles. Agora pense você, querido amigo. Pense você comigo agora. Imagine, vamos nos colocar nessa situação. Imagine que você e eu somos os pobres lá naquela época. Como você se sentiria para se aproximar de um Deus dessa forma? Um Deus que castiga, um Deus que é punitivo, um Deus que é elitista, um Deus que, embora a lei estivesse dada para todos, mas todos não tinham acesso a isso. Como você se sentiria? Você sendo um judeu e ainda assim sendo discriminado
pela sua condição, por quem você é. Isso não faz bem a ninguém, nem nessa época, nem hoje, e em momento algum isso fará bem. Isso precisa chamar a nossa atenção hoje também, porque às vezes, algumas vezes, nós podemos passar a ideia errada e equivocada também de Deus para as outras pessoas mais simples, mais humildes do que nós. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós que temos a responsabilidade de compartilhar o Cristo vivo. Agora, olha que coisa tremenda que Cristo faz. Olha que coisa sobrenatural. E nesse momento, neste exato momento, quando Cristo inicia as bem-aventuranças, quando Cristo inicia o seu sermão, ele começa atacando, Cristo começa atacando de forma incisiva, de forma pontual, exatamente esse comportamento da liderança religiosa. Porque a primeira bem-aventurança diz assim: felizes são quem? Os humildes de espírito. Bom, se Jesus tivesse parado por aí, estava tudo bem. A liderança religiosa da época dele não teria se chateado com ele. Porque tá certo, felizes são os humildes. E os fariseus, os saduceus, eles se sentiam humildes. Pelo menos eles diziam ser. Mas nós vamos ver daqui a pouco que eles não eram. E Jesus diz assim: felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa extraordinária. Os humildes naquela época, eles eram excluídos. Eles eram marginalizados. E agora, no primeiro ensinamento de Cristo, ele já diz que dessas pessoas, desta classe, pertence o bem mais valioso que Deus poderia dar depois de Cristo, o reino dos céus. Você consegue imaginar como essa mensagem alcança o coração daquela plateia e causa uma revolução mental? Como assim? Como assim? Eu ouvi a vida inteira que eu seria castigado, punido por Deus, e agora esse homem, esse nazareno, diz que eu, por ser humilde de espírito, o reino pode ser meu? Uau! Isso é tremendo! Eu consigo imaginar o sorriso começando a abrir no rosto daquelas pessoas sofridas, maltratadas, ignoradas, discriminadas por tantos anos. Eu consigo imaginar pela primeira vez eles ouvindo palavras que começaram a devolver dignidade, esperança, uma perspectiva diferente da vida. Felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Agora, que humildade é essa? Que humildade é essa? De que humildade Jesus está falando? Você aí de casa pode interagir conosco aqui no nosso chat. Que humildade é essa que Jesus está falando? Junto com essa pergunta, que humildade é essa que Jesus está falando? Eu também tenho uma outra pergunta. E essa pergunta que eu vou fazer para você aí agora, eu também fiz ela para mim. Você é humilde de espírito? Você é uma pessoa humilde de espírito? Você é humilde de espírito? Eu sei que você e eu conhecemos pessoas que têm uma facilidade
tremenda em mostrar humildade. Assim como eu sei que todos nós seres humanos, todos nós, em algumas áreas da vida, somos humildes. Todos nós. Você que está aqui, você que nos assiste, eu sei que tem áreas da sua vida que você é humilde. Assim como eu sei também que tem áreas da sua vida que você não é humilde. Muitas vezes, você pode nem ter ainda essa percepção. Talvez você nem tenha ainda olhado dessa forma, porque você já age dessa maneira durante muitos anos. Então, isso se tornou comum para você. Mas nós vamos hoje olhar na Bíblia um pouco sobre esse aspecto dessa bem-aventurança, porque ela é importante. Ela é tão importante que Cristo inicia o seu discurso falando exatamente sobre isso, sobre a humildade. E se ele começa falando sobre humildade, é porque ele quer nos ensinar algumas coisas que talvez nós ainda não conseguimos aprender. Então, toma nota aí agora de alguns textos bíblicos que eu quero ler com você. Infelizmente, eu não vou conseguir esperar que você abra e encontre todos os textos por conta do nosso tempo, tá? Mas tome nota aí, nosso vídeo vai ficar gravado. Se você não conseguir anotar tudo, não se preocupe, é só voltar depois do vídeo que você vai poder anotar todos esses textos. Salmos capítulo 138, verso 6. Davi diz que ainda que o Senhor é excelso, contudo, ele atenta, ele olha para o humilde. Olha que coisa linda. O Senhor é excelso, mas contudo ele olha para aquele que é humilde. Salmo 138, verso 6. Olha que mais à frente nós encontramos Salmo 147, verso 6. O Senhor eleva os humildes e humilha os perversos até a terra. O Senhor eleva os humildes. Agora eu vou falar para você uma coisa. É fácil ser humilde? É fácil ser humilde? A irmã disse que não e eu concordo com ela. Não é fácil ser humilde. Para você que está aí em casa, é fácil ser humilde? Talvez quando nós estamos em um ambiente favorável, em um ambiente seguro, é fácil. Agora, quando estamos em algum ambiente hostil, que alguém está humilhando, que alguém está perseguindo, que alguém está difamando, que alguém está conspirando, fofocando contra você. Nesses ambientes talvez não seja fácil ser humilde. Quer ver um outro ambiente que é extremamente desafiador ser humilde? Quer ver? Quem sabe eu vou dar um presente aqui. Não, eu não. O VAR vai dar um presente para você. Já coloquei o VAR na fogueira agora. O VAR e o Hélio vão dar um presente para você se você acertar qual é o ambiente do planeta Terra mais difícil de ser humilde. Aonde é? Aonde é? Você que está aí em casa, você que está no YouTube, escreve aí agora no nosso chat. Eu não vou ler, mas escreve assim mesmo. Aonde é? Aonde é o ambiente mais difícil de ser humilde? No trabalho? Na igreja? É em casa mesmo. É em casa.
Em casa é o ambiente mais desafiador de ser humilde. Sabe por quê? Porque lá em casa você mostra as garras, criatura. Lá tu mostra quem tu é. Lá tu mostra, lá tu tira a máscara. Em casa a gente tira a máscara. Em casa a gente revela quem nós somos. Você pode discordar de mim, tudo bem. Mas eu vou te dar um exemplo aqui agora que você vai concordar comigo. Você vai concordar comigo. Tá certo? Olha só. Aliás, eu vou dar 2 exemplos, tá bom? 2 exemplos. Um de fora para dentro e um de dentro para dentro, tá? 2 exemplos. Primeiro exemplo. Você já viu que às vezes quando nós estamos na rua, na igreja, no trabalho, na sala de aula, algumas pessoas falam e falam de forma áspera. E às vezes, e na maioria delas, quando é na rua, nesses ambientes, a gente fica calado, a gente não revida. Vocês já prestaram atenção? Agora em casa, quando o marido, quando a esposa fala, como é que você reage? Como é que a gente reage em casa? A gente vira um dragão, não é? Parece um cão raivoso. Fala, vá. Obrigado, obrigado, obrigado. É isso mesmo. 130, olha, ó, um beijo para vocês e fica com a gente aqui, viu? Fica com a gente aqui. Você tá certo se diz que é em casa. Na rua a gente engole um monte de sapo. Em casa a gente vomita tudo em cima da esposa, em cima do marido, em cima dos filhos. Não é? Esse é o exemplo de fora para dentro. Agora eu vou dar um exemplo de dentro para dentro, para você perceber como é desafiador ser humilde dentro de casa. Digamos que você receba em casa uma visita. Aí essa visita tem um filho espoletado. Já viram? Já viram aquele filho espoletado que vai mexendo em tudo que está na estante? Já viram? É esse aí, Thalita? Ai, meu Deus, não vou te chamar em casa, não. Já viram? Já viram essas crianças assim? Aí o menino corre pra cá, corre pra lá, corre pra lá. Aí você, pra tentar acalmar, fala assim: eu vou fazer um suco de maracujá pra gente tomar. Aí você traz o suco na jarra, aquele copo bonito que você ganhou no chá de panela do seu casamento. E aí dá o copo pra criança. A criança é tão perturbada que ela consegue derrubar o copo e quebrar. Aí quebra o copo, o suco cai no tapete. Mas como é o filho da visita, o que que você fala? Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Pode deixar, eu limpo aqui daqui a pouco. Aí a mãe fala assim: ô menino, tu me mata de vergonha, né? Aí você, não, tá tudo bem, eu vou, a gente limpa aqui. Beleza, vão embora. A pergunta é: se fosse o seu filho que deixasse esse mesmo copo cair no tapete em casa, você ia falar a mesma coisa que você falou para a visita? Não, não ia não. Você ia cair de couro no menino e na menina. Mas os filhos dos outros, não. Tá tudo bem. Mas os nossos, não. Eles têm que apanhar. Você percebe como esse ambiente, casa, é desafiador para ser humilde? Por isso eu perguntei, e eu também pergunto a você que nos assiste, você já vive essa bem-aventurança? Ela já faz parte do seu estilo de vida? Em todos os aspectos. Existem muitas áreas da nossa vida onde nós precisamos ser humildes. Por exemplo, você e eu precisamos ser humildes na maneira como nós usamos o dinheiro que Deus coloca na nossa mão.
Quantas pessoas se tornam soberbas, arrogantes, orgulhosas, quando estão com o salário na conta? Aí gasta igual um doido. Aí depois quer oração para pagar o cartão de crédito, né? Não foi humilde, aí depois que se endivida, aí quer oração. Nós precisamos de humildade para isso, para gerenciar nossos recursos. Nós precisamos de humildade para nos relacionar com os outros. Às vezes a forma como nós falamos é tão dura, tão agressiva, tão hostil. E tem gente que ainda pensa que está sendo sincera, né? Assim, né? Jesus era sincero, mas ele era amável na fala, não era? Jesus era humilde demais no falar, no relacionar. Você e eu precisamos de humildade. Olha só agora, a- talvez aqui agora, nesse exemplo que eu vou dar, pode estar residindo uma das maiores dificuldades nossa como ser humanos com relação à humildade. Sabe qual é? Humildade para reconhecer que estamos errados. Nós naturalmente, instintivamente, não gostamos de estar errados. Eu não sei que raio é esse que caiu na nossa cabeça, que a gente quer sempre ter razão. Nós queremos sempre ganhar a discussão. A última palavra parece que sempre tem que ser a nossa. A opinião que mais tem que prevalecer é a nossa. O gosto tem que ser o nosso. O jeito de fazer isso e de fazer aquilo tem que ser como nós queremos. E nós não gostamos, na maioria das vezes, de ser chamada a atenção para reconhecer algo. Quantas vezes você e eu, que aqui estamos, e você que está aí em casa, quantas vezes alguém bem intencionado já tentou nos corrigir e a gente revidou com brutalidade? Uia! Né? Quem é você para mexer? Mas você também faz aquilo. Não é assim que a gente faz? Quando alguém quer nos chamar a atenção sobre alguma coisa, mas você também faz aquilo. E quem é você para falar isso para mim agora? Agora é o santinho? Agora você é a certinha? Nós não temos humildade para reconhecer que precisamos mudar. E isso é tão destrutivo. Fala, minha querida. Além de não reconhecer, nós nos escondemos atrás do erro do outro. E parece que a gente fica só guardando esses erros, né? Numa caixa ali, tá tudo no gatilho, para quando essas coisas acontecerem, a gente, pá, você também, pá, aquele dia, há 5 anos atrás, pá, lá no noivado, pá, aí vai fuzilando, né? A gente gosta de ser mal, misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque nós precisamos aprender a ser humildes de espírito, porque o Senhor eleva os humildes. Gente, olha que eu quero mostrar para vocês agora. Você aí de casa, anota esse texto aqui, que está escrito em Provérbios 11, verso 2. Marca isso na sua Bíblia. Provérbios 11, 2. Quando vem a soberba, a arrogância, a ignorância, a brutalidade, então vem a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Agora olha só, adianta só mais um pouquinho. Provérbios 16, verso 19.
Provérbios capítulo 16, verso 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Olha que coisa linda. Melhor é ser humilde de espírito. Você está vendo que essa frase, humilde de espírito, não é exclusiva de Cristo? Salomão já estava falando sobre a humildade de espírito séculos antes de Cristo nascer. Melhor é ser humilde. Olha o que diz Provérbios 29 e 23. A soberba, a arrogância, o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Que coisa linda! Provérbios 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito vai obter honra. Que coisa linda! Agora, eu quero dizer a você o seguinte: decidir ser humilde ou viver em humildade vai colocar você na contramão da sociedade. Por quê? Lá fora, as pessoas, elas querem ensinar para você que você tem que ser o melhor sempre. Não importa o que você faça, não importa quem você pise, não importa quantas rasteiras você dê no outro, você tem que ser o melhor. Lá fora, eles olham a humildade como fraqueza. Rapaz, deixa de ser trouxa, deixa de ser besta. Se fosse comigo, não é assim? Já ouviu algumas pessoas falarem assim? Rapaz, se fosse comigo, o negócio ia ser diferente. É assim. Lá fora eles querem instigar você a não ser humilde. Porque ser humilde lá fora é ser trouxa, é ser bobo, é ser passado para trás, é ser pisado. Esta é a conotação secular. Por isso, quando você e eu olhamos os ensinamentos de Cristo, nós temos que estar preparados para isso. Agora, se você decidir que quer viver assim como esse ensinamento da bem-aventurança, eu quero dizer a você uma coisa. As pessoas lá fora podem dizer que você está sozinho ou na contramão. Mas o texto que você vai ler agora vai te mostrar que você não está sozinho nesse caminho. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. Olha o que o Senhor diz. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. De quem que está se falando aqui? De Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Ele diz assim: num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Amém, igreja? Amém. Diga amém aí em casa também. Escreve amém. Porque esse é o caminho. O Senhor, o excelso, está no seu trono. Mas ele disse que vai habitar com o humilde de espírito para fortalecer e para vivificar o coração dele. Amém, irmão? Esta é uma jornada que nós não vamos trilhar sozinhos. Porque o Senhor disse que estaria com os humildes. Isso é poderoso demais, igreja.
Isso é lindo. E se você acha que é só esse texto, não é não. Olha o que Isaías 66:2 diz. A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Amém, irmãos? Que texto poderoso, Isaías 66, verso 2. O Senhor diz que vai olhar para o humilde e contrito de espírito. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. E eu quero dizer a você o seguinte: quando algumas vezes a gente olha para a Bíblia e procura nela alguns elementos, alguns sinais de que realmente o Senhor vai cumprir essa palavra que Ele está prometendo aqui, que vai habitar com o humilde, com o contrito de espírito, nós encontramos o cumprimento disso. Olha só, abre a sua Bíblia. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Esse texto é lindo. Esse texto está escondido na Bíblia. Você já leu, mas nunca prestou atenção nele. Lucas 1, verso 48. Tu já leu, mas não prestou atenção. Porque contemplou o quê? A humildade da sua serva. Aqui é o cântico de Maria, mãe de Jesus. E ela está entoando um cântico de gratidão. E nesse cântico de gratidão, o Espírito Santo a impressiona a dizer que um dos motivos pelo qual o Senhor escolheu Maria para ser a mãe de Cristo é exatamente a humildade que ela tinha. Que coisa linda! O Senhor olha para os humildes, o Senhor escolhe os humildes para realizar os seus propósitos eternos, para concretizar os seus planos grandiosos. Por isso, querido irmão que nos assiste, vocês que estão aqui hoje na igreja, entendam isso. Felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino. Nós temos uma felicidade em ser humilde. Agora, você sabia que Jesus foi declarado como sendo um homem humilde antes do seu nascimento, cumprindo uma profecia? Zacarias capítulo 9, verso 9. Olha o que o profeta disse a respeito de Jesus. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que vem de ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento. Zacarias 9:9. O profeta Zacarias já dizendo uma das características da personalidade do nosso maravilhoso Cristo. Cristo. Agora, quando Cristo inicia o seu ministério, ele diz que felizes serão os humildes. Ao longo do seu ministério, olha o que Cristo disse. Eu quero ler com vocês. Eu teria aqui ainda muitos textos para ler sobre a humildade, mas eu quero ler agora somente 2 textos com vocês da Bíblia. Só 2. Primeiro texto,
Mateus 18, verso 4. Mateus 18, verso 4. Esse é um momento onde Jesus Cristo está ensinando e algumas mães se aproximam dele, querendo que ele abençoe as suas crianças. Os discípulos, ao olharem aquelas mães querendo trazer as crianças para próximo de Cristo, os impedem. Eles fazem uma barreira. Jesus olha aquilo que está acontecendo, aquele burburinho, as mães falando, os discípulos empurrando, meninos chorando. E Cristo então entende que elas queriam trazer as crianças para perto dele. E ele fala: deixa as crianças virem. E aí no verso, olha só o que Cristo diz no verso 4, Mateus 18, 4. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Cristo pega uma criança e diz que você e eu precisamos ser humildes como uma criança para sermos os maiores no reino dos céus. Que coisa extraordinária. Quando Cristo coloca a simplicidade de uma criança, eu entendo exatamente pela inocência, pela forma como as crianças são. E a gente precisa aprender isso. Infelizmente, você e eu perdemos isso quando crescemos. Mas Cristo está dizendo que a gente precisa voltar a ser assim. E aí a gente encontra agora, e esse é o último texto que eu quero ler com você nessa noite, Mateus capítulo 11, verso 29. Mateus 11, 29. Abre aí em casa a sua Bíblia. Mateus capítulo 11, verso 29. É o nosso último texto dessa noite. E eu fico feliz em concluir a bem-aventurança da humildade de espírito, lendo esse texto. Porque esse texto, quem disse, foi o próprio Cristo. E ele fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele completa a sentença dizendo assim: e aprendei de mim. Olha, Jesus está dizendo que você e eu precisamos aprender dele. Nós precisamos aprender com ele. Que sou manso e humilde de coração. Que lindo isso! Que lindo! Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Cristo está falando. Cristo se coloca como a referência. Cristo se coloca como sendo o seu modelo. Cristo é o seu modelo. Ele é o seu parâmetro de cristianismo. Aprendam de mim, que sou humilde de coração. É tão extraordinário os ensinamentos de Cristo, que ele não deixa margem para que eu compare a minha humildade com a sua. Para que eu compare a minha humildade com a do meu pastor, com a da minha esposa, com a dos meus filhos, com a dos meus pais. Cristo não deixa espaço para você fazer essa comparação. Ele pede que você compare a sua humildade com a dele. Aprendam de mim. Aprende comigo. Olha a minha vida. Olha o meu ministério. Olha o meu comportamento. Aprendam de mim como ser humilde de coração. Uma das coisas que tem me deixado preocupado é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, preocupados com a rotina,
com a liturgia, com o horário, com as coisas todas arrumadas. Estamos nos esquecendo de aprender de Cristo e com Cristo todos os dias. Somos religiosos. Fazemos muito bem todas as coisas. Mas parece que estamos perdendo o foco. Quando não aprendemos diariamente do estilo de vida de Cristo. Por isso você e eu precisamos olhar mais para Ele. Porque Ele diz, aprende de mim. Porque eu sou manso e sou humilde de coração. Agora, presta atenção para você aprender o segredo. Agora é que vem o segredo. Agora vem o segredo. João, coloca o fundo musical. Agora é hora do apelo. A gente sempre fala o que vai fazer, tá? Eu vou apelar para você que está aí em casa e vou fazer o apelo para quem está aqui também. Esse é o momento do apelo. Se prepara porque eu vou fazer o apelo para você. Vou fazer o apelo para você que está aí em casa também. Se prepara para tomar a decisão. Tá certo? Presta atenção agora para você não perder essa visão. Tá bom, igreja? Igreja que está aí, preste atenção. Você e eu ouvimos o que Cristo disse agora. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Cristo é o modelo. Agora, a única forma de você e eu conseguirmos ser humildes como Cristo é se pelo poder do Espírito Santo clamarmos diariamente por isso. E ao olharmos para Cristo, falarmos assim ao Espírito: Espírito, eu preciso ser humilde como Cristo. Então você olha aquilo que Cristo tem de bom e você pede ao Espírito que aquela característica de Cristo seja refletida em você. E diariamente você precisa renovar esse pedido. Por quê? Porque eu fico imaginando assim, às vezes nós não somos humildes aqui na igreja. E o Espírito vai nos dar poder para sermos humildes na igreja. Acontece que talvez nós também não sejamos humildes em casa. E o renovar diário do batismo do Espírito vai também ajudar você e eu a sermos humildes em casa. E assim, dia após dia, nós vamos crescendo em estatura e graça até atingirmos a semelhança do nosso modelo, que é Cristo. Amém? Então entenda isso. Não adianta você sair daqui hoje brabo, amuado e falar assim, agora eu vou ser humilde por mim mesmo. Você não vai conseguir. Você vai quebrar a cara, vai se tornar mais bruto ainda. Na verdade, essa decisão já mostra a ignorância. Não é? Porque você tem que ter humildade para aprender também. Humildade para aprender. Então hoje, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão é: eu quero ser humilde, semelhante a Cristo. Eu quero. Eu quero. Essa é a decisão que você precisa tomar. E depois dessa decisão, todos os dias, você tem que pedir ao Espírito que lhe dê o poder diante das situações diárias para que a humildade de Cristo se manifeste em você. E aí, em casa você vai ser diferente.
no trabalho, na igreja. As pessoas vão olhar para você assim, nossa, que coisa linda, né? A obra do Espírito. Por isso, agora eu quero fazer o apelo. E o meu apelo para você é baseado na bem-aventurança. Porque felizes são os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino do céu. O Senhor quer dar a você o reino do céu. Só tem um detalhe que a gente estudou hoje. É que você precisa se tornar humilde para poder receber esse presente. Você precisa se tornar humilde para receber esse presente. Eu pergunto, você quer receber esse presente? Você quer o reino dos céus? Quer? Você em casa quer o reino dos céus? Eu quero! Então faz assim, vamos tomar a decisão certa agora? Quero que você se coloque em pé e diga, eu quero ser humilde como Cristo. Escreve, você que está aí nos assistindo agora, escreve no nosso chat, essa é a sua decisão. Eu quero ser humilde como Cristo. Eu quero ser humilde como Cristo. Porque após a sua decisão, você está abrindo espaço para que o Espírito Santo comece a trabalhar e fazer a obra que só Ele pode fazer, que é trazer a semelhança, trazer a humildade de Cristo, essa que estudamos hoje, e colocar na nossa vida. Amém? Quero orar com você. Pai querido, louvamos o teu nome nesta noite, porque o Senhor é excelso, sublime, poderoso, tremendo, Criador de todas as coisas, que habita no mais altos céus, mas também disse que habitaria junto com o humilde de espírito, para vivificar o coração, para dar a alegria da sua companhia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é humilde de coração. Oh Deus, coisa linda. E não apenas o Senhor é humilde, como o Senhor diz, aprendam de mim. Eu quero ensinar vocês. Eu quero ser um modelo. Olhem para a minha vida. Olhem para como eu tratei as pessoas. Olhem para o meu ministério. Aprendam de mim. Ó Senhor Jesus, hoje diante dos teus apelos, diante do teu exemplo, nós queremos nos render. Queremos nos prostrar. Queremos aceitar o seu convite. Aceitar o seu chamado. Para isso, ó Deus Espírito, entendemos que essa obra está além simplesmente da nossa vontade, está além simplesmente do nosso querer, está além de uma única decisão. Ela é muito mais complexa. Por isso, Espírito Santo, necessitamos do Senhor. Venha sobre nós. Batiza-nos com o teu poder. Transforma o nosso caráter. Talvez nessa noite eu falo para esposos, maridos que são estúpidos, ignorantes, arrogantes, brutos, truculentos em casa, que dão respostas duras às esposas, que corrigem os filhos de forma áspera. Ó Espírito, transforma esses maridos hoje pelo teu poder. Transforma, domina a língua deles e dê a eles a humildade de Cristo. Todos esses maridos que estão decidindo hoje ser humilde, transforma-os. Espírito, nessa noite eu prego para esposas, mulheres, que querem matar na unha, que são pesadas de língua,
ásperas, línguas de víboras. Mas eu clamo a tua misericórdia agora, Espírito, sobre essas mulheres. E as que decidiram ser humildes, transforma, ó Espírito, transforma essas mulheres, para que estes lares sejam restaurados. Transforma os filhos, transforma todos nós. E que amanhã, diante das ações do nosso dia a dia, esses ensinamentos estejam pulsando em nossa mente. Que a gente tenha a percepção clara para tomar a decisão correta, dar um bom testemunho e refletir o caráter de Cristo em todos os momentos. Abençoa-nos com toda sorte de bênçãos, protege-nos com a tua mão poderosa, dá-nos uma noite restauradora e cuida de todos nós. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém, igreja? Amém. Você que está em casa também. Nós agradecemos a sua participação, a sua presença conosco. Então, lembrando que no próximo domingo nós vamos continuar essa nossa série sobre as bem-aventuranças, certo? Você é nosso convidado especial, você também é nosso convidado especial, para juntos olharmos para Cristo e aprender um pouco mais com Ele. Amém? Que Deus nos acompanhe para o nosso lar, dando-nos uma boa noite e um sono restaurador para uma semana de vitórias. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Você que está em casa, antes de você sair, o João vai colocar aí agora um louvor para você assistir. E eu quero que você escreva aí: eu fui abençoado, eu fui abençoada no culto dessa noite. Ah, e tem um detalhe, ó. Só para você que está aqui, tá? Você que está aqui, deixa eu chegar pertinho. Você que está aqui. Se essa mensagem fez sentido para você e você conhece alguém que pode ser abençoado, então faz assim. Pega esse link e compartilha. E fala assim: esse aqui é um presente do Wellington para você. Abre o coração e recebe, tá bom? Um beijo. Amamos vocês. Estaremos juntos domingo que vem. A profecia de Isaías 9 se cumpriu. Aquele que é a luz veio a essa terra escura, não apenas para mostrar um caminho, mas Jesus veio como sendo o caminho, a verdade e a vida. O povo que andava em trevas viu grande luz. Vamos celebrar esse Jesus maravilhoso, que é a minha e a sua luz. Amém. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção. O teu nome para sempre será maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação,
Rei, Tu és o nosso Deus. Estamos aqui, Senhor, nesse momento para render graças, para Te adorar, porque o Senhor é maravilhoso. Por isso, nesse momento, as mulheres declaram que Tu és grande, Tu és lindo, Tu és maravilhoso em nossa vida, Senhor. Senhor Jesus Cristo. Por isso os homens também dizem: maravilhoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para sempre Tu serás.